Você se lembra daquele anime que te prendeu do primeiro ao último segundo? Aquela história que fez vibrar, rir, chorar e esperar ansiosamente por cada novo episódio? Pois é, eu também. E, assim como você, eu também me lembro daquele frio na espinha, daquela sensação de atraição, quando a tão aguardada segunda temporada chegou e destruiu tudo. Sim, estamos falando da maldição da segunda temporada, um fenômeno que assombra o mundo dos animes, transformando obras-primas em meras lembranças amargas. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas do fracasso e desvendar os mistérios por trás dos animes que, infelizmente, não conseguiram manter a chama acesa. Será que o seu anime favorito está nesta lista? Fique até o final para descobrir. Antes de mergulharmos nos exemplos específicos, é crucial entender as razões por trás desses fracassos. Não é apenas uma questão de não ter sido tão bom quanto o primeiro, mas sim uma complexa teia de decisões erradas, pressões de produção e, por vezes, uma simples falta de visão. Vamos analisar os principais fatores que transformam promessas em decepções. Imagine que você está assistindo a um filme e, de repente, o diretor é substituído no meio da produção. O estilo visual muda, a narrativa perde a coesão e o que antes era uma obra de arte se torna um Frankenstein. No mundo dos animes, isso acontece com frequência entre as temporadas. A troca de estúdios, de animação ou de diretores pode resultar em uma queda drástica na qualidade visual, na fluidez da animação e até mesmo na interpretação do material original. O resultado, uma segunda temporada que parece um produto completamente diferente e não da melhor forma. O material original, mangás, light novels, jogos, eles são a base, a alma de muitos animes. Quando uma segunda temporada decide se desviar drasticamente dessa fonte, o resultado pode ser catastrófico. Personagens agem de forma inconsistente, arcos de história são apressados ou completamente ignorados e o enredo toma rumos que deixam os fãs do material original perplexos e frustrados. É como se a essência da obra fosse diluída, substituída por uma versão genérica e sem alma. Um bom anime tem um ritmo que te prende, que te faz querer mais. Mas o que acontece quando esse ritmo é completamente desregulado na segunda temporada? Episódios arrastados que não levam a lugar nenhum. Ou, pior ainda, uma aceleração tão brusca que a história se torna incompreensível. A pressa em concluir arcos ou a introdução de tramas desnecessárias podem transformar um enredo promissor em uma bagunça sem sentido, deixando o espectador perdido e desinteressado. Nós nos apegamos aos personagens. Eles são a ponte entre a história e a nossa emoção. Mas quando uma segunda temporada os descaracteriza, fazendo-os agir de maneiras que contradizem tudo que aprendemos sobre eles, a conexão é quebrada. Heróis se tornam vilões sem motivo. Personagens secundários ganham um foco desproporcional ou simplesmente perdem sua essência, tornando-se sombras do que um dia foram. É um golpe direto no coração dos fãs que se vêm assistindo a uma história com rostos familiares, mas almas estranhas. Por fim, mas não menos importante, temos as pressões de produção. Prazos apertados, orçamentos limitados e a necessidade de entregar um produto que supere o sucesso da primeira temporada podem levar a decisões precipitadas e comprometer a qualidade. As expectativas dos fãs, já elevadas após uma primeira temporada brilhante, tornam-se uma faca de dois gumes. Se a segunda temporada não as atinge, a queda é ainda mais dolorosa. Agora que entendemos os motivos, vamos aos exemplos. Prepare-se para revisitar algumas feridas abertas no coração dos amantes de anime. The Promised Neverland. A primeira temporada nos apresentou um mundo distópico, um orfanato que era, na verdade, uma fazenda de gado humano, e três crianças geniais, Emma, Norman e Ray, que desafiaram o destino. Com uma trama cheia de suspense, reviravoltas inteligentes e uma atmosfera de constante tensão, a série rapidamente se tornou um fenômeno global. A expectativa para a segunda temporada era estratosférica. O que aconteceria com as crianças fora dos muros do orfanato? Como elas sobreviveriam em um mundo hostil, cheio de demônios e segredos? Infelizmente, a realidade foi um balde de água fria. A segunda temporada de The Promised Neverland é, para muitos, o epítome do fracasso de uma continuação. O que deu tão errado? Basicamente, tudo. A principal falha foi a drástica e inexplicável decisão de desviar-se quase que completamente do material original do mangá. Arcos inteiros foram cortados, personagens importantes foram ignorados e a complexidade da trama foi simplificada a ponto de se tornar irreconhecível. No mangá, a fuga do orfanato era apenas o começo de uma jornada longa e perigosa, repleta de novos desafios, aliados e inimigos. As crianças precisavam aprender a sobreviver, a entender o mundo exterior e a desvendar os mistérios por trás dos demônios e da sociedade humana. Havia um arco de treinamento intenso, a introdução de novos personagens carismáticos e a exploração de locais fascinantes. Tudo isso foi jogado pela janela na adaptação animada. Em vez de seguir a rica narrativa do mangá, a segunda temporada optou por um ritmo acelerado e uma série de eventos apressados que culminaram em um final abrupto e insatisfatório. Momentos cruciais para o desenvolvimento dos personagens e da trama foram condensados em poucos episódios ou simplesmente omitidos. A tensão e o suspense, que eram marcas registradas da primeira temporada, desapareceram, substituídos por uma corrida sem fôlego para um desfecho que não fazia jus à grandiosidade da premissa original. Os fãs do mangá se sentiram traídos, e até mesmo aqueles que só conheciam o anime perceberam a queda vertiginosa na qualidade. A segunda temporada de The Promised Neverland é um triste lembrete de como a má gestão de uma adaptação pode destruir o potencial de uma história brilhante. É um caso clássico de uma obra que tinha tudo
tudo para ser uma obra-prima, mas que foi arruinada por decisões criativas questionáveis e uma pressa desnecessária em chegar ao fim. A promessa foi quebrada e o pesadelo se tornou realidade para os fãs. Tokyo Ghoul é outro exemplo doloroso de um anime que começou com um potencial imenso e se perdeu em sua segunda temporada. A primeira temporada nos introduziu a um mundo sombrio, onde ghouls, criaturas que se alimentam de carne humana, coexistem secretamente com os humanos. A jornada de Kaneki, um estudante que se torna meio ghoul, e sua luta para encontrar seu lugar nesse mundo, cativou milhões. A atmosfera de horror psicológico, as cenas de ação brutais e os dilemas morais eram os pilares da série. A expectativa para Tokyo Ghoul Route A segunda temporada, era alta. No entanto, a equipe de produção decidiu tomar uma rota alternativa, criando uma história original que divergia significativamente do mangá. A ideia era explorar um caminho diferente para Kaneki, mas o resultado foi uma narrativa confusa, apressada e que descaracterizou muitos elementos e personagens que os fãs amavam. No mangá, a evolução de Kaneki e os eventos que se seguem à primeira temporada são complexos e cheios de nuances. A segunda temporada do anime, ao invés de aprofundar esses aspectos, optou por um enredo que parecia desconexo e sem propósito. Personagens importantes tiveram suas motivações alteradas ou foram subutilizados, e a coerência da trama foi sacrificada em nome de uma originalidade que não se sustentou. Além disso, a animação e a direção de arte, que eram pontos fortes na primeira temporada, sofreram uma queda perceptível. Cenas de ação que deveriam ser impactantes perderam sua força, e a atmosfera sombria que definia Tokyo Ghoul foi diluída. O final da temporada foi particularmente criticado por ser anticlimático e por deixar muitas pontas soltas, frustrando os espectadores que esperavam uma conclusão satisfatória. Tokyo Ghoul Route A é um exemplo clássico de como a tentativa de inovar sem um planejamento sólido pode levar ao desastre. A série tinha uma base de fãs leal e um material original riquíssimo, mas a decisão de seguir um caminho diferente, sem a devida execução, transformou uma promessa em uma grande decepção. É um lembrete amargo de que, às vezes, a fidelidade ao material original é o melhor caminho para o sucesso. The Rising of the Shield Hero conquistou uma legião de fãs com sua primeira temporada, que contava a história de Naofumi, um herói injustiçado que, após ser traído e difamado, precisava lutar para provar sua inocência e proteger o mundo. A série abordava temas de preconceito, superação e a construção de laços de confiança. Tudo isso embalado em um mundo totalmente de fantasia, com elementos de Isekai. A jornada de Naofumi e suas companheiras Raptalia e Philo era cativante, cheia de momentos emocionantes. No entanto, a segunda temporada não conseguiu replicar o sucesso da primeira. A principal crítica foi a drástica queda na qualidade da animação e a aceleração excessiva do ritmo narrativo. Arcos importantes do mangá e da light novel foram compactados em poucos episódios, resultando em uma narrativa apressada e superficial. Personagens que deveriam ter um desenvolvimento mais aprofundado foram deixados de lado, e a complexidade do mundo foi simplificada. Um dos pontos fortes da primeira temporada era a construção gradual do relacionamento entre Naofumi e seus companheiros, e a forma como ele superava os desafios com inteligência e estratégia. Na segunda temporada, essa profundidade foi perdida. A introdução de novos personagens e elementos da trama pareceu forçada, e sem o impacto necessário, e a sensação de perigo e urgência que permeava a primeira temporada diminuiu consideravelmente. Além disso, a qualidade visual da animação, que era um dos atrativos da série, sofreu uma queda notável. Cenas de batalha que deveriam ser grandiosas pareceram estáticas e sem vida, e a atenção aos detalhes diminuiu. Isso contribuiu para a sensação de que a segunda temporada foi produzida às pressas, sem o devido cuidado e dedicação que a obra merecia. The Rising of the Shield Hero é um exemplo de como a pressão para entregar uma continuação rapidamente, sem o devido tempo para produção e adaptação, pode comprometer a qualidade de uma série. O herói do escudo, que antes se erguia contra as adversidades, viu sua própria história tropeçar em sua segunda jornada. One Punch Man é uma comédia de ação que se tornou um fenômeno global com sua premissa única. Um herói tão forte que derrota qualquer inimigo com um único soco. A primeira temporada, animada pelo estúdio Madhouse, foi um espetáculo visual, com cenas de ação fluidas, coreografias impressionantes e uma comédia impecável. Saitama, o herói entediado com sua própria força, e o elenco de personagens excêntricos conquistaram o público com facilidade. A expectativa para a segunda temporada era imensa, e os fãs aguardavam ansiosamente por mais batalhas épicas e momentos hilários. No entanto, a segunda temporada, produzida pelo estúdio JC Staff, não conseguiu manter o mesmo nível de excelência. A principal crítica foi a drástica queda na qualidade da animação. As cenas de ação, que era um ponto alto da série, perderam a fluidez e o impacto. Muitos quadros pareciam estáticos, e a energia e dinamismo que caracterizavam as lutas da primeira temporada foram substituídos por movimentos mais rígidos e menos detalhados. Além da animação, o ritmo da narrativa também foi um problema. A segunda temporada tentou adaptar um arco mais longo do mangá, mas a execução foi apressada, resultando em uma série de eventos que pareciam desconexos e sem o desenvolvimento adequado. Personagens importantes, como Garou, o caçador de heróis, não tiveram o mesmo impacto que no mangá, e a construção de seu arco de redenção foi prejudicada pela pressa. Os atrasos na produção e a mudança de estúdio contribuíram para a decepção dos fãs. A segunda temporada de One Punch Man é um exemplo claro de como a troca de equipes de produção pode afetar drasticamente a qualidade de uma série, especialmente quando o padrão estabelecido pela primeira temporada é tão alto. A força de Saitama permaneceu.
mas a força da animação e da narrativa se desvaneceu, deixando um gosto amargo na boca dos espectadores. E aí, pessoal, o que acharam? Será que o seu anime favorito passou pela maldição da segunda temporada? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Queremos saber de vocês. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal Dana Animes e ativa o sininho para não perder a segunda parte dessa análise, que pode ver mais cedo do que você imagina, tá? Vamos juntos desvendar mais mistérios do mundo dos animes. Até a próxima!